E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, seguinte, vídeo de pré-jogo. Nessa quinta-feira aí teremos Corinthians contra Atlético Mineiro. Mais um jogo pelo Brasileirão de 2023. Vocês estão vendo que eu voltei aqui ao meu cenário habitual, né? Porque no vídeo de análise do jogo contra o Bragantino eu precisei gravar de um cenário diferente, né? Porque eu tive um problema aqui com energia elétrica na minha casa, né? Porque em São Paulo teve um problema nesse final de semana de falta de energia elétrica, internet aí. Mas já estabilizou, graças a Deus. Então eu voltei ao meu cenário habitual aqui no canal. Então vamos começar o vídeo de pré-jogo aqui pra vocês. Começando com a possível escalação, né? Do Corinthians para esse confronto contra o Atlético. E o possível time do Corinthians é esse aí: Cássio, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo, Gil e Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon, Juliano e Renato Augusto. No ataque, Romero e Yuri Alberto. Eu imagino que o Veríssimo volte pro time. O Fagner tá suspenso, não joga esse jogo. Então eu imagino que o Bruno Mendes volte pra lateral. Eu não sei o porquê o Rafael Ramos nunca joga. Não sei porquê, mas enfim. Na lateral esquerda, como o Matheus Bidu foi bem contra o Atlético Paranaense, imagino que o Mano Menezes volte com ele ao time. E Renato Augusto, eu imagino também que se recupere aí do probleminha no ombro que ele teve no último jogo. Então eu imagino que inicie jogando. De resto é isso aí mesmo, né? Se eu não tô enganado, só o Fagner que tá suspenso, né? Se eu não tô enganado, só ele que não tem como jogar esse jogo, porque ele tomou o terceiro amarelo contra o Bragantino, né? Bom, vamos então para o retrospecto histórico aí do confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro. Eu estou no site do meu timão, então vamos lá. Histórico de confrontos entre Corinthians e Atlético Mineiro. Ao todo na história foram 110 jogos e o Corinthians tem 43 vitórias contra 39 do Atlético, além de 28 empates. Gols no confronto 295 e o Corinthians tem 153 contra 142 do Atlético Mineiro. Vamos ver aqui, Corinthians e Atlético por estádios. Eles mais se enfrentaram pelo Mineirão. 40 jogos, 14 vitórias do Corinthians, 16 do Atlético, né? Na Neoquímica Arena foram 11 jogos, 5 vitórias do Corinthians, 3 do Atlético e 3 empates também. Corinthians e Atlético por campeonatos. Pelo Brasileirão foram 75 jogos, Copa do Brasil 6, Libertadores 2 e Sul-Americana apenas 1 jogo. E o Corinthians tendo uma boa vantagem aí em todos esses campeonatos, menos na Sula, que no único jogo entre eles o Atlético venceu, né? Maiores artilheiros do Corinthians contra o Atlético Mineiro. E o maior é o Cláudio, né? 5 gols em 7 jogos. Depois vem Luizão, Gambinha, Neto, Marcelinho Carioca e David com 4 gols. Gil, Filó, Souza e o Luizinho, 3 gols cada um. O primeiro confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro foi no dia 30 de maio de 1929, há 94 anos, e o Corinthians perdeu por 4-2 num amistoso. E no mesmo ano, galera, aconteceu a maior goleada da história do Corinthians contra o Atlético Mineiro, né? 11-2 no dia 12 de outubro. Essa é uma das maiores goleadas da história do Corinthians. Foi justamente esse 11-2 aí contra o Atlético Mineiro. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Atlético foram de 7 jogos, que durou de 1960 a 1970, né? Bom, vamos ver aqui, ó, as últimas partidas entre Corinthians e Atlético Mineiro. E o último jogo aí, o Corinthians venceu no primeiro turno 1-0 lá no Mineirão. O gol foi do Roger Guedes, né? Nos últimos 2 jogos aí, entre eles, o Corinthians venceu no Mineirão e também venceu na Neoquímica Arena 2-0, que foi o jogo de volta aí da Copa do Brasil, né? Os gols foram do Bidu e do Roger Guedes e o Corinthians se classificou nos pênaltis, né? Também teve outros jogos aí que o Atlético venceu por 2-0 no jogo de ida. E no Brasileirão do ano passado, na última rodada, o Atlético venceu o Corinthians 1-0 na Neoquímica Arena. Bom, vamos dar uma olhada aqui, galera, na classificação do campeonato. Não é uma coisa muito agradável de se ver pra gente, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui. O Corinthians tá na 13ª posição, 40 pontos. Falta 5, gente. 5 pontos aí
para chegarmos aí aos 45. Só que o Corinthians tá a 3 da zona de rebaixamento. Infelizmente, Vasco e Bahia venceram na rodada, né? O Vasco venceu o Botafogo 1-0. Não, o Bahia perdeu na rodada, né? O Vasco e o Goiás venceram, aliás, na rodada. Vasco e Goiás venceram. O Cruzeiro perdeu, o Bahia perdeu, o Santos empatou, né? Mas o Corinthians agora está a 3 pontos da zona da degola. O Botafogo, que era o líder, tá fazendo o favor de pipocar, né? Perderam pro Palmeiras, agora perderam pro Vasco. Fazer o quê, né? Vamos ver os jogos que nos interessam nessa rodada aí, né? Primeiro, Inter e Fluminense. O Inter tá 2 pontos na nossa frente. Pega aí o Fluminense no Beira-Rio, né? O Fluminense de ressaca aí após o título da Libertadores. Então eu imagino que o Inter consiga vencer esse jogo aí. E o Internacional deve aos 45 pontos aí nessa rodada, né? Tem também o duelo dos últimos colocados, né? O América Mineiro e Coritiba, né? Tem também, deixa eu ver aqui um jogo interessante. Flamengo e Palmeiras no Maracanã, hein? Caramba. Se o Flamengo ganhar, entra na disputa pelo título, né? Entra na disputa mesmo pelo título aí o Flamengo. Esses são os jogos de quarta, né? Na quinta-feira, olha só os jogos na quinta. Meu Deus do céu. São 5 jogos na quarta e 5 na quinta. Às 7 horas aí já tem o jogo nosso, do Corinthians contra o Atlético Mineiro em Itaquera. E no mesmo horário, Goiás e Santos. Aí, né? Então, ao mesmo tempo que o Corinthians, que a gente vai acompanhar e torcer pro Corinthians aí no jogo, vamos acompanhar, ficar ligado aí em Goiás e Santos. Torcer muito por um empate, muito mesmo. Ou pelo menos uma vitória do Goiás, né? Não sei se uma vitória do Santos aí é bom, mano. Bom, Goiás e Santos é bom torcer pro empate, né? Tem aí também um Botafogo e Grêmio, que se o Grêmio ganhar, também entra na disputa pelo título. Bahia e Cuiabá, hein? Bahia e Cuiabá, outro jogo interessante pra gente. O Cuiabá tá 1 ponto na nossa frente e o Bahia 3 pontos atrás, né? Outro jogo aí bom pra um empate. E tem Cruzeiro e Vasco lá no Mineirão. Outro jogo pra empate, né? Gente, olha só os confrontos nessa rodada. Goiás e Santos, Bahia e Cuiabá, Cruzeiro e Vasco. Gente do céu, cara. É por isso, galera, que é importante demais o Corinthians ganhar do Atlético Mineiro e ir aos 43 pontos. Porque aí, nesses 3 jogos aí, esses times se matam aí. E o Corinthians ficaria mais tranquilo. O Atlético não vai ter o Hulk para esse jogo, né? O Hulk foi expulso, né? Contra o América. Se eu não tô enganado, ele foi expulso. Então o Hulk é desfalque, né? É uma vantagem pra gente aí. Mas também o Atlético vai contar com o Paulinho, que é o artilheiro agora do Campeonato Brasileiro, junto com o Tiquinho Soares. Então assim, galera, é um confronto que dá pro Corinthians ganhar, sim. Vencemos o Atlético recentemente. Vencemos o Botafogo também, acho que mês passado, né? Vencemos com o Luxemburgo ainda. Então assim, gente, dá sim pra ganhar. Precisamos ganhar muito esse jogo. Muito mesmo. Claro que uma derrota é uma tragédia. Uma tragédia, uma derrota. E assim, galera, eu não sei, assim, como que o Corinthians vai se comportar. Porque a gente sempre acha que o Corinthians, após uma vitória, pode resgatar confiança, pode resgatar um futebol mais interessante, né? O Corinthians venceu o Atlético Paranaense, por exemplo. Aí foi pegar o Bragantino fora, um outro jogo apático do Corinthians, bem abaixo. Então, assim, eu não sei como que os jogadores estão assimilando mais uma derrota, mais um jogo ruim deles. Mas assim, é um jogo em casa, com o apoio da torcida, né, que é fundamental. Então, eu acredito sim nos 3 pontos. Eu acredito sim. Meu palpite é aquele velho 1-0, que é goleada. 1-0 aí, gol. Deixa eu ver aqui, que eu nunca acerto quem faz o gol, né? 1-0, vamos ver aqui. Eu vou apostar em gol do Juliano. Gol do Juliano. Uma aposta diferente aqui, né? Eu aposto gol do Gil, nunca sai gol do Gil. Eu aposto gol do Yuri Alberto, nunca sai gol do Yuri Alberto. Então eu vou apostar gol do Juliano. Nunca faz gol mesmo? Quase. Então, gol do Juliano aí. Ele até fez contra o América Mineiro, mas enfim, né? Então, 1-0, gol do Juliano. Pronto.
Quer apostar que vai ser 1 a 0 o gol do Gil? Sendo 1 a 0 o Corinthians vencendo, tá ótimo, é o que importa, né? Então é isso, galera. Comente aí o palpite de vocês pra esse jogo. Lembrando, o Corinthians não tem o Fagner, o Atlético não tem o Hulk, mas o Corinthians joga em casa, com o apoio da torcida. Com certeza vai lotar na Neoquímica Arena. Vamos com tudo, precisamos muito dos 3 pontos, muito mesmo. Então é isso, galera, comente aí o palpite de vocês para esse confronto muito importante, certo? Então é isso aí, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e também compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians! Por favor, ganha essa partida, Corinthians, por favor, ganha!